problemas que atrapalham a investigação criminal hoje no Brasil. Esse é o nosso tema, com a participação do advogado especialista nesta área, Marlos Daledoni. Ele é especialista em Direito e Processo Penal e também em Perícia Criminal. Doutor Marlos, nós temos a sensação, pelo que a gente vê, a demora, a discussão sobre os casos que aparecem, que temos muito para fazer ainda para melhorar a nossa investigação criminal. O que é que há hoje de maior problema para essa área? Qual é o quadro que nós temos? Eu atribuo o maior problema hoje à grande quantidade de crimes cometidos e acaba acarretando aí um acúmulo de trabalho. Nós sabemos que o efetivo tanto da Polícia Civil como científica, infelizmente, é baixo. São poucas pessoas para trabalhar e tentar investigar e solucionar muitos crimes. Então, por mais que, por um lado, a tecnologia venha a evoluir, está ajudando muito nas investigações criminais, por outro lado, a grande quantidade de crimes acaba atrapalhando e inviabilizando aí a solução de muitos deles. Já foi melhor a investigação? Dá para dizer que houve um retrocesso de um outro momento em que os crimes eram mais raros? Quando o cometimento de crime tinha uma quantidade menor, tenho certeza, e nós temos aí a comprovação doutrinária, de que eles eram investigados com maior profundeza, eles iam a fundo. Existe um livro muito elucidativo, inclusive fica como sugestão de leitura para quem gosta do tema, que é O Crime do Restaurante Chinês. É um crime que ocorreu em São Paulo no início do ano de 1938. Nesse livro estão encartadas ali algumas peças do inquérito policial. E é fascinante você ver que em 1938 uma investigação era instruída com várias fotografias, que nós sabemos qual era a dificuldade que tinha em tirar fotografias de um local e revelar. Nessa obra também nós encontramos croquis, nós encontramos vários laudos ali, muito bem elaborados, e nós vemos que a investigação era levada a sério e a fundo. Hoje em dia, acredito que seja pela quantidade de crimes que ocorrem, as investigações são superficiais, não vão a fundo, não acabam gastando muito tempo. Hoje em dia, qualquer celular tira uma fotografia. Entretanto, os laudos que são instruídos com fotografia são poucos, não são todos. E a partir do levantamento precário, fica muito mais difícil para a defesa ou para a acusação, para o trabalho de todo o corpo jurídico? Prejudica não só os envolvidos ali, mas prejudica a sociedade como um todo, porque acabamos tendo crimes que você acaba ficando sem a solução, o que, ao meu ver, é inadmissível no Estado democrático que nós vivemos, em que o Estado tem uma intervenção máxima, diferente do que eu acredito que seria o ideal. O Estado quer falar a forma com que você deve falar, se vestir, andar, se comportar, e quando você precisa que o Estado haja, ele deixa a desejar. Então, essa função que tem o Estado, ele tem a obrigação de dar uma resposta quando alguém é vítima de um crime. É inadmissível no Estado democrático de direito você ter crimes sem solução. A influência política que marcou tanto o nosso passado ainda existe ainda ingerência para tentar aliviar a pena desse ou daquele protegido? Infelizmente, ainda nos deparamos com situações destas, sim, Vili. Eu sou um tanto quanto otimista nesse tema, pois acredito que o amadurecimento da nossa Constituição, que é uma Constituição jovem, ela vai trazer e vai diminuir cada vez mais esse tipo de ingerência política nas situações criminais. A ingerência política ainda existe, mas ela vem diminuindo a cada dia, principalmente pela fiscalização, e o que nos mostra que o sistema de freios e contrapesos previsto na Constituição está funcionando. Infelizmente, a passos de formiga, mas está evoluindo. E o corporativismo, ou seja, da própria polícia, investigadores, de eventualmente outros setores, ainda tem força ou as coisas estão mais transparentes? Ainda existe, mas vem mudando isso bastante. Eu atribuo também não só ao amadurecimento da Constituição, mas também a informação
A velocidade das informações hoje em dia ela é muito rápida. Um abuso, uma irregularidade hoje em dia chega aos olhos e aos ouvidos de milhares de pessoas com uma velocidade ímpar. Então, com isso, ajuda a diminuir esse corporativismo, assim como a corrupção, assim como outros abusos tão vistos na nossa crônica policial. Em outros países é possível a presença do advogado já na investigação. O advogado de defesa e também a acusação está presente no momento da investigação. No Brasil não há essa possibilidade. Isso pode ser mudado? No Brasil, o que preconiza é o sistema, e o que funciona é o sistema inquisitorial, em que nessa fase de inquérito policial não existe a figura do advogado, nem da vítima, nem do acusado. Cabe única e exclusivamente à autoridade policial produzir as provas para fornecer essas provas ao Ministério Público. Então, nessa fase de inquérito, quem manda na investigação é o Ministério Público, porque essas provas serão destinadas para ele, para que ele ofereça uma denúncia ou não. Isso pode ser mudado no futuro? Há um debate sobre esse assunto, a possibilidade da defesa e da acusação já estarem agindo no momento da investigação criminal? Isso é uma tendência mundial de que ocorra. Os países mais evoluídos nos sistemas processuais já têm a figura do advogado que exerce o contraditório já nessa fase preliminar. Se o trabalho já vem deficiente pela questão da correria de muitos casos, como é que fica depois todo o trabalho, que tem que ser um trabalho preciso? Afinal, você está tratando com vida de pessoas que podem ficar muito tempo presas e às vezes injustamente. Como é que é o andamento depois do trabalho se ele já começa deficiente? Vili, o nosso sistema é antiquado justamente porque ele se divide em dois momentos. O momento do inquérito policial e o momento do processo penal. No processo penal, tudo que foi produzido na fase de inquérito, ela é repetido. É feito novamente, todas as testemunhas que foram ouvidas na fase de inquérito, elas têm que ser ouvidas novamente sob o crivo do contraditório. Sem esse devido processo legal, nenhuma pessoa pode ser condenada. Então, por isso que é visto como antiquado, porque essas duas fases acabam atrapalhando muito e muita prova acaba se perdendo. Nesse primeiro momento, são construídas e produzidas as provas mais importantes em uma investigação de crime, que são as provas periciais, as provas científicas, é o exame de necropsia, é o levantamento de local que é feito, e isso não existe a possibilidade de você repetir em juízo sob o crivo do contraditório. Então, se você levar o contraditório para a fase inquisitorial, as provas que serão produzidas, elas serão muito mais robustas, terão muito mais força para sustentar uma condenação ou uma absolvição. Como é que nós poderíamos definir um bom trabalho de investigação? O que é que ele tem como premissa? A imparcialidade, sem dúvida alguma, a impessoalidade, e que a doutrina define como quadros paranoicos é uma questão que acontece muito, que o investigador já sai com algumas ideias pré-estabelecidas em sua mente. Então, eles passam a buscar elementos que confirmem aquilo que ele já construiu em sua mente. Então, a imparcialidade e uma visão aberta e aberta para todos os lados, não relegando nenhum tipo de investigação. Hoje, no Brasil, nós temos um problema muito sério, que os órgãos públicos, eles resistem em aceitar que existem serial killers no nosso país. Existem matadores seriais. E essa é uma questão que as autoridades públicas se negam, falam que não existe e acabam perdendo provas importantíssimas, acabam abrindo mão de provas que poderiam demonstrar, elucidar e evitar que outros crimes ocorressem, justamente porque tem um preconceito em aceitar essa situação. Liberando psicopatas, então. Perfeitamente. Você, a partir do momento que não aceita que existam matadores seriais, você passa a investigar de forma diferente. Os Estados Unidos é referência em doutrina sobre essa investigação e com relação a esses elementos. Que existe a assinatura do crime, existem os lugares e os locais em que são cometidos os crimes. Essa análise sequer é feita em nosso país. E com isso eles acabam abrindo mão de uma investigação que é importantíssima, que eles poderiam evitar novos crimes, né?
A polícia científica, o trabalho científico, há alguma evolução? Já que a gente pelo menos vê no panorama internacional, tudo que mostra os documentários, filmes, tem evoluído muito no aspecto científico. Aqui a gente tem alguma coisa andando nessa linha? A evolução é inegável, só que vem evoluindo em porções homeopáticas. Ela evolui muito devagar. As tecnologias que são utilizadas há muitos anos em outros países, aqui ainda estão sendo utilizadas, às vezes de forma tímida, às vezes sequer são utilizadas. Mas a nossa polícia científica, ela vem evoluindo, posso dizer que abaixo da média, infelizmente. O problema qual é? Falta de verba, falta de prioridade para essa área, o que é que atrapalha? A falta de investimento, não só em equipamentos, que isso é flagrante, que nossos equipamentos são sucateados, mas principalmente a falta de investimento no funcionário, nas pessoas. Essa prova científica, ela é produzida por profissionais e por pessoas. Essas pessoas têm que ser melhor preparadas e melhor remuneradas para que possam se dedicar exclusivamente e com uma forma muito mais interessada pelo tema e pelo mistério que exerce. Há desmotivação hoje? Dá para dizer, do que se vê no trabalho de investigação na média policial, há desmotivação profissional? Existe. Existe sem sombra de dúvidas. Não só na polícia científica, mas também na polícia civil. O nosso estado, infelizmente, encontra-se em uma crise na segurança pública. Posso afirmar isso porque vivo e convivo no sistema, vejo as delegacias absolutamente entregues na mão de pessoas desqualificadas, e os poucos qualificados são verdadeiros heróis. Posso citar aqui especificamente um delegado que está trabalhando e atendendo a delegacia de Antonina, Morretes e Paranaguá. Ele é um herói de conseguir fazer isso. Ele é um herói de aceitar esse encargo, porque acaba sendo responsável e acaba sendo muitas vezes mal visto, achando que ele não faz, que ele é incompetente. Muito pelo contrário, ele é tão competente que acabam explorando esse tipo de gente. Nós temos um intervalo, estamos conversando hoje com o Dr. Marlos Daledoni, ele é advogado criminalista e está falando sobre a situação da investigação criminal no nosso país. Já voltamos.